E chegamos ao momento de ouvirmos a voz de Deus. É a palavra. O que importa a esta igreja é o que diz a palavra. Você se lembra do nosso slogan? Se está na Bíblia, Geraldo, eu creio. Vamos dizer todos? Se está na Bíblia, eu creio. Abra sua Bíblia, por favor. O livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Diz assim a palavra do Pai, a palavra sagrada, a Bíblia sagrada. É sagrada, não é para se contestar, é para se assimilar, receber e praticar. Diz assim a Bíblia: o próprio Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, letra minúscula, nosso, humano. O que ele testifica? Que somos filhos de Deus. Diga: eu sou um filho de Deus. Diga: o Espírito Santo testifica no meu coração. Amém? Vamos ouvir o Espírito falar. É tempo de ouvir a voz de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que manhã sensacional, que dia precioso, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para a nossa vida. Ele nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos criou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele nos chamou com um chamado santo, para vivermos a glória de Deus, para vivermos os princípios sagrados da Bíblia, para sermos nesta terra sal e luz, para sermos nesta terra reprodutores da glória de Deus. Por isso a tua igreja está reunida e com temor e tremor recebemos a palavra e com gratidão dizemos graças a Deus. E o povo do Senhor diga amém. Amém. Obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo que pode todas as coisas, povo que tem um chamado para vencer, povo que tem uma marca, a marca, o selo da redenção, sabe que ninguém pode arrancar esse selo. Povo que é um espírito com Jesus, povo que nasceu e renasceu de uma semente incorruptível. Povo amado, povo de Deus, igreja do Senhor, meus filhos em Cristo. Existem algumas perguntas que são comuns à maioria das pessoas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo nesta terra? Para onde eu vou? Onde eu vou passar a eternidade? Por que eu vou passar a eternidade nesse lugar? Essas são perguntas comuns ao povo e às pessoas. Jesus soube responder isto. Ele disse em João capítulo 16, versículo 28, vim do Pai, portanto ele sabia da sua origem, vim do Pai, entrei no mundo. Este mundo nós poderíamos pensar no mundo cosmos, na terra, mas ele veio também em busca das ovelhas, então veio para o mundo ocumene. Ele disse: todavia eu deixo o mundo, deixo esta terra, deixo o mundo da salvação e vou para o Pai. Então Jesus conhecia a sua origem, a sua missão e a sua eternidade. Você sabe que o ser humano normal, tradicional, o ser humano, o homem do mundo, o homem natural, ele não entende isso, ele pensa que a vida é única. O ser humano que não tem Jesus vive de acordo com as crenças do ser humano. Eles não sabem o que nós sabemos.
que existe uma outra vida depois desta vida, que existe uma eternidade, que existe um lugar de destino para onde o justo vai viver, o seio de Abraão. Jesus disse: eu fui preparar-vos morada, portanto um lugar de gozo, de alegria, onde não haverá luto, pranto, dor, necessidades, choro. E para aqueles que não têm Jesus, ele é destinado um lugar terrível de sofrimento, já estudamos isso na quarta-feira, de tormento, chamado o inferno. Então, meus amados, quem não tem consciência da sua origem, a razão da sua vida e a eternidade, vive como disse o apóstolo Paulo: comamos e bebamos que amanhã morreremos. É assim que a humanidade vive. E há pessoas que vivem pensando que nunca vão morrer, e há pessoas que morrem sem nunca terem vivido. Se o Senhor não nos tivesse dado a chance de o conhecer e de se revelar ao nosso coração, nós teríamos vivido a nossa vida sem viver na realidade. Porque vida, meus filhos amados, só com Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então ouça, querido, querida, amada do Senhor, não viva um segundo da sua vida sem uma entrega incondicional da sua vida a Jesus. Porque se você o faz, é porque você é filho de Deus. Então, na realidade, ou a próxima vida depois desta física é uma vida eterna, maravilhosa e feliz nos céus, ou a próxima vida será uma vida horrível, miserável, atormentada no inferno. Céu e inferno não são contos e fábulas, são realidades bíblicas. Agora, o destino final de uma pessoa depende de quê? Primeiro, depende de Jesus, depende da fé, depende das nossas ações. Se fomos predestinados, significa que, querendo ou não querendo, sempre Deus vai manifestar a salvação. Você se lembra? A história de testemunho mais intenso que nós conhecemos é a salvação do apóstolo São Paulo, aquele homem que era do Sinédrio, um judeu dos judeus, aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era cidadão romano, hebreu dos hebreus, zeloso com as coisas da lei. E um dia, a caminho de Damasco, uma luz brilhou. Ele era um eleito, ele não sabia. Uma luz brilhou, ele caiu do cavalo. E Deus disse: olha só, Paulo, eu vou te dizer uma história, vou te contar uma história. Aqui não há querer ou não querer. Você é meu. Você é da salvação, você é um eleito do Senhor. Então agora você vai ficar cego 3 dias, querendo ou não querendo. Você vai para a casa de Ananias, depois as escamas vão cair nos olhos, você vai ouvir uma voz. Tudo já estava arquitetado por Deus, predestinado pelo Senhor, tal qual a minha e a sua vida. Poderíamos nós ficar de fora? Absolutamente. Nós nascemos para ser do Senhor, para sermos do Senhor. Nós nascemos ovelhas. Só não sabíamos até então, até o dia da manifestação da salvação, nós não sabíamos. Estávamos mortos em pecados e delitos, afastados de Deus, longe das promessas, estranhos às alianças. Mas Jesus, para cada um de per si, há uma história a contar. A minha história, você sabe, já contei milhares de vezes, num hospital, apodrecendo em vida, desenganado pela medicina, abandonado pela família. Só a minha mãe, e só a mãe faz isto, só a minha mãe ia ao hospital debaixo de tiroteio, amado.
porque era o filho dela, era o sangue dela que estava ali. Irmãos, tios, amigos, desapareceram todos. Aliás, as pessoas têm até um faro, elas sabem, tem dinheiro, tem saúde, estou junto. Não tem dinheiro, não tem saúde, é problema, estou fora. É assim que a humanidade pensa. É ou não é verdade? É verdade. Então, eu me recordo como é que a minha mãe enfrentava. Às vezes eu estava no CTI, eu ouvia os tiros, aquela guerra toda de África. A minha mãe ia ao hospital. Eu estava lendo uma notícia desse crime que houve lá nos Estados Unidos. Uma mãe, quando a pessoa estava apontando a arma, o meliante, a mãe se pôs na frente para que o tiro não acertasse o filho e ela morreu. Só uma mãe faz isto, amado. Só uma mãe faz isto. Dá a vida por um filho. Então, nós entendemos que esse grande amor de Deus, que foi tão misericordioso. Amados, Deus foi muito misericordioso com você e comigo. Ser de Jesus é um grande privilégio. É a vida. As pessoas pensam que elas são reis da cocada preta quando vão numa balada, quando a pessoa está aí fora no mundo. Amado, essa vida no mundo é uma vida miserável. A minha vida, antes de ter Jesus como Senhor e Salvador, era uma vida miserável. Você sabe que eu tinha medo até de gato preto, era supersticioso, batia quando os gays, caía vinho na mesa, tinha que jogar sal. Não era vida, era uma desgraça. Mas quando Jesus veio, soberanamente, Ele não perguntou: Miguel, você quer, me aceita, não aceita, você concorda, não concorda? Estou aqui aguardando, eu sou um cavalheiro, eu sou um gentleman. Se você não quiser, eu vou chorar, eu vou procurar o teu vizinho. Deus não faz isso, amado. Querendo ou não querendo, Deus não faz isso. Não fez com Paulo, não fez comigo, não fez com você. Então, nós acreditamos na vida da salvação. E ai de quem não acredita. Ai de quem não acredita, porque o seu destino é o tormento. Então você veja, os hindus e os budistas, eles creem numa reencarnação. Eles dizem que através de muitas vidas, o ser humano vai se aperfeiçoando, até ser perfeito. Só que isso aqui é uma enganação, você sabia disso? Que cada vez a humanidade está pior. Pô, indivíduo que entra num lugar e dispara uma arma, e rebenta a bomba, e mata um monte de gente. Gente, onde é que está a espécie humana cada vez melhor? Quando o ser humano sem Jesus é droga, é maconha, é cocaína, é crack. Onde está o ser humano perfeito? Não, porque se isto é reencarnação, nós teríamos cada vez melhor, o ser humano melhor, mais puro, mais perfeito. Pois cada vez está pior. Você vê um filho matar um pai. Você vê uma filha matar uma mãe, meter uma faca no pescoço de uma avó. Que é isto, gente? Onde nós estamos chegando? Então não existe reencarnação. Pastor, o senhor crê em quê? Eu creio no que a Bíblia diz, eu creio na encarnação. O que é isso? Que o meu espírito foi colocado dentro de um corpo. Aqui vive uma área da minha vida e da sua vida, o espírito, que é esse espírito que tem contato com Deus. Deus não trabalha com carne. A nossa carne é uma carne imundícia, é um corpo de humilhação. Deus trabalha com o Espírito. Por isso é que Paulo diz: o nosso Espírito testifica o Espírito de Deus. Então, que somos filhos. Veja o que Hebreus 9:27 diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Só existe uma. Não tem esse negócio de morrer, depois volta, depois entra numa criança, se aperfeiçoa, depois a criança morre, entra no outro. Não existe. Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo. O juízo não acontece 7 dias depois numa missa do 7º dia. Não existe um lugar de purificação, pastor Jorginho, onde a alma vai, o espírito vai e a pessoa reza uma missa aqui em cima e ela purga, limpa, e depois ela vai para lá para cima para o seio de Abraão. Não, morreu sem Cristo, tormenta, com Cristo, seio de Abraão. Portanto, eu estou entendendo
que nós somos um corpo que habita, ou é habitado, perdão, por um espírito. E como é que isso tudo se deu para isso ser verdade? Colossenses 1:20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, agora esta palavra que eu amo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Quer dizer que, como éramos dele, pelo sacrifício da cruz, pelo sangue de um cordeiro derramado na cruz do Calvário, ele nos reconciliou. Ora, se ele reconciliou, significa o quê? Vamos imaginar um casal, são casados, brigaram, se separaram, depois fizeram as pazes, se reconciliaram. O que é que isso quer dizer em termos espirituais? Nós estávamos com ele, viemos a este mundo, por causa de Adão, nos tornamos pecadores. Atenção, a mim ninguém me pediu para eu ser pecador, nem a você. Quando nascemos, nossa mãe nos concebeu em pecado, mas sempre fomos dele. Quando nós o confessamos, então a vida dá uma mudada tão grande, porque essa confissão, Jesus, tu és o meu Senhor, não é coisa da carne. Nenhum homem pode fazer uma confissão se não for pelo Espírito. Então quando eu digo Senhor Jesus, o que acontece? Acontece o maior milagre da vida, que é a reconciliação com Deus. Estávamos no concílio de Deus, pecamos, ficamos afastados, e Ele nos reconciliou, Ele nos trouxe ao concílio. Pastor, e o que é o concílio de Deus aqui na terra? A igreja. Igreja não é um lugar para que a alma da pessoa seja manipulada. Igreja de Jesus não é um lugar onde as pessoas mexem com a fraqueza e usam o dinheiro do povo e manipulam, fazem mercantilismo. Isso não é igreja. Igreja é corpo. Igreja é a reserva moral do mundo. Igreja é um lugar onde Deus fala, onde você fala com Deus, onde Deus se move, onde Deus usa a palavra para apacentar a ovelha, para fazê-la crescer. E eu vou lhe dizer, você não está aqui hoje por um acaso. Você está aqui porque Deus assim determinou. E eu vou lhe dizer mais, há pessoas aqui que tinham muita saudade de Deus e da igreja. Porque você não foi feito para viver fora da igreja. E você também não foi criado para viver na lei. A lei é o ministério de condenação e de morte. Quer dizer, apóstolo, que quem me reconciliou consigo mesmo foi Deus. Foi Deus. Você é tão importante, eu sou tão importante para Deus, você é tão importante que Ele pensou em você e disse, eu vou te reconciliar comigo mesmo. Eu vou trazer você ao concílio, eu vou trazer você à minha comunhão, eu vou trazer você à minha paz, à minha alegria, ao prazer de vida. Amados, onde há prazer, me digas isto, onde há prazer de vida fora de Jesus? Porque tem gente que diz, para eu ficar feliz, eu tenho que fumar uma pedra de crack. Mas onde está a felicidade? Você está entorpecendo o cérebro. Porque eu preciso cheirar uma cocaína para ser forte, para enfrentar a vida. Cocaína está destruindo a vida. Ou você que está aí assistindo pela internet, há tanto tempo você está lutando com Deus. O Senhor quer você na igreja. Ou você acha que Deus vai fazer a obra em casa? Pastor, mas eu estou muito longe, eu estou no Japão, eu não tenho como chegar à sua igreja, estou em África. Amém? Por isso nós estamos pela internet, por isso este povo paga para chegarmos até você. Agora você que está no Rio de Janeiro, você que está na redondeza da catedral, você que pode pegar um BRT, um ônibus, um carro e vir à igreja, você está preso em casa. Você sabe quem te prendeu em casa? Foi o próprio, esse mesmo, o pata rachada. E você está cheio de filosofias e de lógica, porque esta igreja aqui não trabalha com eu nem com egos. Começando pelo apóstolo da igreja, eu sou caco, eu sou vaso de barro. Há muito tempo o Senhor me disse, Miguel, você quer ser um instrumento meu? Desça do pedestal. Não se ache nada, amado, diminua, fique pequenino para eu crescer aqui dentro da igreja.
A tua suficiência vem de mim, Miguel. Se eu não agir, você não pode agir. Se eu não convencer, você não tem capacidade de convencer a ninguém. Deus, eu não tocarei na tua glória nunca, meu Deus. Eu estou aqui submetido. Então, quando eu creio que Deus me reconciliou, esta crença muda toda a vida nesta terra. Porque, irmãos, ouçam o que o vosso guia espiritual, o vosso mensageiro de Deus vos diz. A vida aqui nesta terra é uma pequena parte de um contexto muito grande de vida. Muito grande. Nós estamos aqui vivendo uma pequena parte, porque o que veio antes da vida na carne, o que vem depois no espírito, amado, a graça de Deus tem que te revelar esta verdade, porque são os mistérios que estiveram ocultos. Se a vida fosse apenas 50, 60, 70, 80, 90, amado, não valia a pena ter vivido. Se a minha vida fosse apenas o tempo da minha existência física e a história de tudo fosse apenas esse tempo de peregrinação, não valeria a pena ter vivido. Isto é uma pequena parte, isso aqui é um flash. Tem muito lá atrás de história, chama-se a pré-existência, e tem muito para a eternidade. Pastor, então o senhor está convencido dessas verdades? Absolutamente. Porque, amado, no Antigo Testamento, estas verdades estavam ocultas. Como é que Deus fazia? Deus se revelava por sombras, por leis, por tipos, por números, por histórias, mas eram sombras. Diz Colossenses 2,17, tudo isto tem sido a sombra das coisas que haviam de vir. Tudo no Antigo Testamento era uma sombra. Mataram um cordeiro, era a sombra do sacrifício de Cristo. Tudo, os tipos, os números, tudo eram sombras de uma realidade que se manifestaria na pessoa de Jesus Cristo. Tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, meu amado, só em Jesus todas as coisas são reveladas. Eu só vim aprender quem é Deus e como conviver com Deus. Eu vou lhe dizer, não aprendi isso na Igreja Católica. Aliás, se eu tivesse permanecido na Igreja Católica sendo um idólatra, a Bíblia diz que o idólatra não herda o reino de Deus. Não herda. Nem idólatra, nem sodomita, nem mentiroso, nem impuro, alcoólatra, não herdam. Então quer dizer que se eu tivesse morrido com a minha Nossa Senhora de Fátima e com São Judas Tadeu, eu estaria hoje no lugar de tormento, se tivesse morrido, chamado inferno. Porque morre o homem, segue-se o juízo. Então, Jesus trouxe a revelação mostrando o que é este flash desta terra, mas o anterior e o posterior, a vida eterna. Olha o que diz Hebreus 8, ele disse, Jesus obteve o ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de uma superior aliança. Significa que viver a graça é superior. Excelente, diga superior. Superior a quê? A lei, superior às sombras. Porque se você viver do passado, são sombras. Não são a realidade, não são a substância. Tudo se consubstanciou em quem? Em Jesus Cristo. Desde o tabernáculo já era ali a figura de Jesus. Aliás, desde o momento em que Deus mata um cordeiro para fazer vestes para Adão e Eva, já estava ali a tipologia da morte de Cristo, o sacrifício da cobertura do sangue de Jesus. Então, Romanos 16, ele explica o que aconteceu. Olha que lindo estes mistérios. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardada em silêncio nos tempos eternos. Veja, desde lá de trás havia mistérios, tipos, números, histórias, morte, tabernáculo,
cordeiro, sacrifício, queima animal, isto tudo ele estava guardado. E diz o versículo 26, e agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, o que esteve oculto por sombras, tipos, números, histórias, simbologia, na pessoa de Jesus se torna revelado. Então eu não posso querer conhecer a Deus mergulhando no Antigo Testamento. Oh, eu vou ler Segunda de Crônicas. Você não conhece Deus mergulhando nos tipos, nas sombras. Você tem que vir para Romanos e daí em diante até Hebreus. As 14 epístolas é que revelam não mais a sombra, mas agora a realidade. Uma vez que você domina as 14 epístolas, aí você pode ir para o Velho Testamento, você vai dizer, isto é um tipo, isto é uma sombra. Então Jesus falou por parábolas, que tinham verdades ocultas, que eram reveladas somente aos escolhidos. As pessoas que não eram escolhidas ouviam, mas não ouviam, viam, mas não viam, não entendiam, para que não fossem salvas. Mas os pequenos, os escolhidos, entendiam tudo. Aliás, a Bíblia diz isto, o sábio entende tudo. Agora, a pessoa cheia de ego, não, porque eu não entende bulufas, não entende nada. Só entende a quem Deus quer revelar. Só. Então, nós viemos do Pai para viver neste mundo. Vivemos no mundo cosmos, na Terra, mas não andamos segundo o mundo, porque nós pertencemos ao mundo da salvação, o comene. E diz que para ele voltaremos. E eu vou lhe afirmar uma coisa que a igreja protestante não acredita: nenhum filho de Deus se perderá. Nós já fomos reconciliados, e uma vez reconciliados, reconciliados para sempre. Foi o pecado que nos separou. O sangue nos reconciliou. Não existe possibilidade de um pecado nos afastar outra vez. Paulo não disse isto. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem espada, nem principados, nem potestades, nem fome, nem nudez, nem criatura alguma nos poderá o quê? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mateus 25, 46. Olha que lindo. Está falando do justo e do ímpio. O ímpio: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, a eternidade depende de quê? Do que eu fiz aqui, do que aconteceu na minha vida. Se aqui, até o último dia, eu me reconciliei, porque Ele me reconciliou consigo, se eu recebi Jesus, a minha vida está garantida. Justo, vai viver a vida eterna. Se eu rechaço, se eu sou na palavra, se a palavra para mim é um tropeço, se eu nego, se eu não vivo, a Bíblia diz que eu sou um ímpio, e o ímpio vai para o castigo eterno. Amado, aqui está decidido o que já foi decidido desde antes da fundação do mundo: o destino do justo e do ímpio. Então, 1 Coríntios 15, 22 diz: assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Os eleitos de Deus. Esta palavra todos, que em algumas expressões diz muitos, não significam todos na acessão da palavra. Todos quem? Os eleitos. Porque se Deus quisesse salvar justos e ímpios, Ele não diria, o justo vai para a vida eterna e o ímpio para o castigo eterno. Ele dizia, todos vão para a vida eterna. Você está entendendo? Então, Romanos 11, 36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eterna. Amém. Então, é muito importante você saber de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Porque às vezes eu passo nos carros, tem um plástico que diz assim, onde viverás a eternidade? E a maioria das pessoas diz, não sei. Se alguém me perguntar, onde você vai passar a eternidade? Eu lhe digo, com convicção sólida. Primeiro no seio de Abraão,
Depois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, para sermos julgados não mais pecados, porque o pecado já foi julgado na cruz, mas para recebermos galardão, pelo que tivermos feito ou não feito através do nosso corpo. E depois, diante do trono, viveremos eternamente. Então, a nossa vida aqui é apenas um flash. Veja, ele vem desde antes da fundação do mundo, passa os anos que Deus escreveu no livro da vida, no livro dos viventes, 70, 80, 90, 100, não importa o tempo, e há um dia que esse Espírito volta para Deus a quem o deu, diz o livro de Eclesiastes. Isso é maravilhoso. Mateus 25, 41 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e os seus anjos. Quer dizer que o fogo eterno não é para os filhos de Deus? Não. Pastor, mas tem uma gravação aí de um CD de um homem que disse que foi ao inferno e que estava cheio de crentes lá. Bom, primeiro isso é uma mentira. Essa pessoa que disse que foi no inferno e estava cheio de crentes deve ter bebido alguma coisa forte. Deve ser um cachação daqueles violentos, amado. O indivíduo bebeu e disse que foi no inferno, porque a bebida é que faz inferno, amado. A pessoa perde a noção da vida. Depois diz que tinha lá muitas almas crentes dos crentes dizendo: oh, salva-me, salva. Tinha fogo, tinha labareda, com crentes. Isso contradiz a Bíblia. A Bíblia diz que o fogo eterno é para o diabo e os seus demônios, seus filhos. Aqueles são filhos do diabo, não para os filhos de Deus. Os filhos de Deus às vezes passam, desculpa a expressão, perrengues nesta vida. Mas eu te garanto uma coisa: se você for fiel a Deus, ainda que no pouco, Deus te colocará sobre muito. E entrarás no gozo do Senhor. Então, ainda para você conhecer essa segunda fase ou a terceira fase, Espírito, aqui e a eternidade. O que diz 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, quem não obedece ao Evangelho tem chama de fogo. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado: não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Há muita gente fingindo aí fora que é crente, achando que está abafando, mas a sua vida pessoal, a sua vida particular não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Não obedece ao Evangelho. Não são fiéis dizimistas. Não têm compromisso com Deus. Meu Deus, se eu não sou capaz de colocar a minha vida financeira nas mãos de Deus, como é que eu vou acreditar na eternidade? Como é que eu vou acreditar nas coisas espirituais da eternidade se eu tenho dificuldade de pegar 100 reais e dar para a obra de Deus? Ou pegar um dízimo e dizimar ao Senhor? Então diz: quem não obedece ao Evangelho, chama de fogo. Versículo número 9: estes sofrerão penalidade eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Uau! Quem não obedece ao Evangelho está banido da face de Deus, da glória, do poder. Pastor, e quem obedece? Quem obedece está perante a face do Senhor, conhece a glória de Deus e vive o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, queria terminar agora esses 10 minutos falando da crença bíblica sólida da nossa pré-existência. A minha pergunta é assim: no outro dia alguém me escreveu e disse assim: tem na Bíblia a palavra pré-existência? Na Bíblia não tem a palavra pré-existência. Como não existe nenhum versículo na Bíblia que explique o que é a graça, se a graça não tem. É um contexto. A pré-existência é um fato absolutamente bíblico do Senhor, para que você conheça não apenas o flash da tua vida aqui, mas a tua vida anterior. Olha como é que ele diz em Eclesiastes 12, 6 e 7.
antes que se rompa o fio de prata e que se despedace o copo de ouro e se quebra o cântaro junto à fonte e desfaleça a roda. Sabe o que quer dizer isto? Romper o fio de prata, quebrar o copo de ouro, o cântaro junto à fonte. Isto quer dizer a morte da pessoa. São exemplos de como Deus faz conhecer a morte de um crente. Depois ele diz no versículo 7: e o pó volte à terra, como era, né? Éramos pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, o pó é o tempo aqui desta terra, e o espírito volta, veja, daqui viemos para cá e depois voltamos para Deus. Quer dizer, o ciclo da vida é a eternidade. Pastor, mas o que é que isso se resolve na minha, o que é que isso resolve na minha vida? Eu estou aqui doente, eu estou aqui com problemas financeiros, eu encaro problemas na minha empresa. O que é que se resolve? É que se você conhece Deus verdadeiramente e tem convicções sólidas, isso que você está vivendo tudo é momentâneo. Isso vai passar. Aliás, eu vou mais forte, isso já passou. Isso já passou. A vitória já chegou. Jeremias 1, 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno. Quer dizer que há uma história da nossa vida antes da mãe e do pai nos conceberem. Porque os nossos pais nos conceberam o corpo físico, mas o espiritual não. O espírito não foi o pai e a mãe que fizeram, foi Deus. Antes que te formasse no ventre materno, portanto, antes de você existir, antes de você encarnar, antes de você ter carne, Deus disse: eu já te conheci. E antes que saísses da madre, antes da tua mãe te ter, seja por parto normal, natural ou por cesárea, acho que antes não havia cesárea, né? Só havia parto natural. Então, antes que saísses da madre, antes de começar a tua caminhada aqui, a segunda parte, Deus disse: eu já te havia consagrado, eu já te consagrei, já te constituí profeta às nações. Amado, olha só, se existe ou não existe pré-existência. Claro, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. Antes que você nascesse do ventre da tua mãe, eu já tinha consagrado. Então isso significa que nós temos uma existência antes de existirmos no corpo, que é a existência do nosso espírito. João 5, 24 diz: é verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, passa da morte para a vida. Quer dizer que aquela morte física não termina ali dentro do caixão, ali é uma morte do pó. Ele diz: tem a vida eterna, passou da morte, do pó para a vida. Então há uma continuação. Isso é muito importante você saber. Isto é vida evangélica, isto é vida cristã. Efésios 2,5 diz: estando nós mortos nos vossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele deu vida, por quê? Porque antes de ouvirmos Jesus e o recebermos, o nosso estado espiritual era de adormecimento, de morte. Por isso nós não sabíamos quem éramos. Jesus veio porque Ele nos predestinou e nos deu vida. Isso chama reconciliação ou salvação. E isso tudo se dá por sua graça. Não há homem, não há carne, não há apóstolo, não há oração da vovó. Foi Deus que fez. 1 João 3,14. Nós sabemos que... nós sabemos. A maioria não sabe, amado. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama está morto. E a vida morta espiritual é o que todos nós vivemos lá atrás, esse período após o nosso nascimento. Amado, eu vou te dizer uma coisa: eu não gostaria de viver um minuto, um segundo da minha vida antes de ter Jesus.
Eu sei que ministério é peso, é fardo, tem dificuldades, tem lutas, mas meu Deus, eu não aceitaria nem concordaria se o mundo me aliciasse com as riquezas todas desta terra. Eu não trocaria um segundo disso tudo pela presença de Deus na minha vida. Eu amo verdadeiramente. Por isso Colossenses 1, 21 e 22 diz isto: e a vós outros também que outrora, veja, outrora significa antes de ter Jesus, erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22, agora que tem Jesus, porém, ele vos reconciliou na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Agora veja quem nós somos diante de Deus: santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Então eu queria terminar dizendo, amado, tenha consciência disso. Você sempre foi dele. Você é dele. Você será sempre dele, porque foi para ele e por meio dele que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Assim seja, assim disse o Senhor. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, acabamos de ouvir o recado do Senhor. O Espírito Santo de Deus falou ao coração. Está consolidado em nosso espírito o conhecimento de que sempre fomos de Deus. Apenas o pecado nos separou, mas Ele logo nos cobriu com a sua graça e as suas misericórdias. Somos teus eternamente. E tu não criaste filhos fracassados. Tu não criaste filhos para as tormentas, para o pecado, para o engano, para a mentira, para a doença, para a falácia. Não, Senhor. Tu criaste filhos para a tua glória, para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Filhos que querem viver a plenitude da comunhão com o Pai. Filhos que sabem que sem a santidade de Deus, sem o rompimento com o mundo, não verão ao Senhor. Somos filhos uma vez, filhos para sempre. Agora podemos amar porque fomos amados. Agora podemos perdoar porque fomos perdoados. Agora podemos dizer: eu sei em quem eu creio, eu conheço um Deus vivo, porque tu te revelaste ao nosso coração. E muito obrigado, Deus, pela história passada, presente e futura, já revelada, que com ações de graças é recebida em nosso coração, em o nome de Jesus. E aqueles que têm a certeza da sua eternidade, digam amém, amém e amém. Vamos ficar de pé. Nossa bispa vai dar a bênção final. Glória ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos para os céus em gratidão. Obrigada, Pai amado, por mais esta manhã gloriosa, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos, porque aprove a Ti, Senhor, escolher a cada um de nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Senhor, dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito, que nos guardem, nos livrem de todos os males, Pai. E nós profetizamos que essa semana será uma semana abençoada nas nossas vidas. Barreiras cairão, portas serão abertas, porque Tu és um Deus que tem pressa em abençoar o Teu povo. E nós nos agarramos a esta verdade. Saia daqui na certeza que o Senhor vai lhe surpreender com o melhor, porque Deus é bom. Em nome de Jesus, graça e paz. Um domingo abençoado, em nome de Jesus.
Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai te surpreender. Deus é bom.